Olá, meu caro amigo estudante de Geografia, seja muito bem-vindo a mais uma aula, ou melhor, bem-vindo a uma videoaula, não é? Bom, nesta aula nós vamos vamos continuar estudando sobre os conceitos geográficos, principais conceitos geográficos ou categorias geográficas, que são aqueles conceitos de lugar, região, território, paisagem e o conceito de espaço geográfico, que é um conceito mais amplo, mais complexo. Então, eu quero que você pegue o seu livro e a atividade da aula anterior. Nós vamos primeiramente fazer a correção dessa atividade. Muito bem. Para um completo aprendizado da área de geografia, é preciso você compreender estes conceitos ou categorias geográficas. Na aula anterior você já viu a introdução e nesta a gente vai intensificar e, se possível, também consolidar esses conhecimentos. O trabalho e o entendimento dos conceitos geográficos ou categorias geográficas é dado como uma ciência que busca entender os conceitos bases, os conceitos que são base daquela ciência, no caso a ciência chamada geografia. E os principais conceitos que você precisa compreender, os conceitos geográficos, são os conceitos de lugar, de paisagem, de região, território e principalmente de espaço geográfico. Este espaço geográfico, por sua vez, é o espaço que engloba todos os outros, todos os demais. Só para você ter uma rápida noção, uma rápida ideia do conceito de lugar. O lugar corresponde à porção do espaço vivido onde as pessoas estabelecem as suas relações mais diretas, sobretudo aquelas relações afetivas. Aqui nós temos, para melhor exemplificar para você, o exemplo de lugar. Acompanhe comigo no texto. O lugar é a porção do espaço apropriável para a vida. O exemplo de lugar está o bairro, a praça, a rua onde você mora. Tudo que faz sentido para você está relacionado à questão do lugar. Ainda falando de lugar, na geografia, humanisticamente, lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço vivido, ou seja, é o espaço de experiência. Um outro espaço, ou melhor, um outro conceito interessante ser discutido é o conceito de região. Na realidade, é difícil especificar o que é uma região. A gente desenvolve a noção de região, que está diretamente ligada à noção de diferenciação de áreas. Uma região, ela é delimitada por apresentar um conjunto de características específicas e distintas em relação a outras áreas, ou seja, a outras regiões. Um exemplo disso nós temos a região Nordeste, que se distingue da região Sul e Sudeste por suas características naturais e também características culturais. Então, esse é o conceito principal de, de região. Avançando mais um pouco, nós temos também o conceito de território. Os territórios, eles são delimitados por relações de poder, principalmente. Diferentemente das regiões, que são delimitadas por características próprias, os territórios são delimitados por uma relação de poder. Um exemplo é a questão da OTAN. Você já ouviu falar, inclusive nos dias atuais, da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E lá são territórios que são dominados por organizações, por países, por nações. Então, este é um exemplo. Ali tem uma área de um território que pode englobar metade de um país, mais de um país, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 países, ou até um continente. Enfim, são exemplos de territórios. O exemplo de território também está diretamente relacionado com as questões de poder, mas não só de poder constituído, de acordo com a lei. O conceito de território também pode estar relacionado com a relação de poder arbitrária, como por exemplo, o poder do tráfico. No Rio de Janeiro, por exemplo, a favela do Galeão, por exemplo, pertence a um grupo de traficantes, vamos supor, enquanto que o outro morro vizinho pertence a outra facção. Então, essa questão do território ela está diretamente ligada às relações de poder,
sejam eles constituídos de acordo com a justiça ou não. E por fim, nós temos o conceito de paisagem. A paisagem, o que vem a ser a paisagem? A paisagem é aquilo que se apreende pela visão, ou seja, aquilo que a sua visão alcança. Esta é a maneira mais fácil de você distinguir o conceito de paisagem. Ainda falando de paisagem, a paisagem ela é um conjunto heterogêneo. O que significa a palavra heterogêneo? Significa que ela tem uma mistura de formas naturais com formas artificiais. Um lago, como você viu no exemplo anterior, é uma paisagem, o mar, por exemplo, é uma paisagem natural, enquanto que a construção de um prédio, uma cidade, a construção de uma ponte é uma paisagem artificial, ou seja, ali você tem elementos da natureza, mas que foram transformados pela cultura, pela mão do homem. Tanto é que as paisagens, elas também recebem o nome de paisagens naturais e culturais. Essas culturais são as mesmas paisagens artificiais. E por fim, a gente quer apresentar para você o conceito de espaço geográfico. Esse conceito ele é mais abrangente ainda. Ele requer uma atenção maior, um poder de abstração maior. O espaço geográfico ele é a materialização da relação dinâmica entre sociedade e natureza no decorrer do tempo. Um dos principais objetivos da ciência geográfica é compreender o dinamismo da transformação e da construção do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico ele vem a ser todo aquele espaço de interação entre homem, sociedade e os seres sociais e os seres naturais, tá bom? E os elementos naturais de um ambiente. Então, o espaço geográfico ele muitas vezes está diretamente relacionado com o lugar, mas pode também estar relacionado ao território, à região, e tem tudo a ver com as paisagens. Então, o espaço geográfico é um conjunto indissociável, né, de objetos sistemáticos que envolvem tanto a ação do homem como elementos da natureza. Bom, eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre esta aula, sobre os elementos geográficos ou características geográficas, né, de uma região, que são eles: paisagem, espaço geográfico, território, lugar e região. Esses são os principais conceitos geográficos. Na próxima aula, você deve apresentar um texto ou um mapa mental falando a respeito do que você aprendeu nesta aula. Tudo bem? Então, eu espero contar com a sua participação na próxima aula. Muito bem. E só para finalizar, eu gostaria que você sugerir, né, que você fizesse um mapa mental para esta aula. Você pode fazer um desenho bem grande ou no centro da folha do caderno, colocando o título da aula, basta você colocar ou conceitos geográficos ou apenas categorias geográficas. E aí você puxa um galinho e bota espaço geográfico, escreve o conceito e os exemplos, o conceito e o exemplo de lugar. Pode colocar alguma observação também, puxa outro raminho e coloca o conceito e as observações para território, tá certo? Pode puxar outro galinho e colocar o conceito de região, tá bom? Conceito de região. Pode puxar outro e colocar o conceito de paisagem. E aqui você observe bem, no conceito de paisagem nós temos o principal conceito para paisagem. Significa aquilo que a visão alcança. Os exemplos de paisagem são prédio, né? Ou um lago, por exemplo. E os tipos de paisagem nós temos natural ou simplesmente paisagem cultural, que também é chamada de artificial. Então você vai fazendo para cada um dos elementos, você vai fazendo um raminho e vai tentando explicar. Você pode dar uma pausa no vídeo agora e tentar exemplificar através desse mapa mental que eu fiz. Tudo bem? Então eu conto com você a produção de texto ou então com a produção do mapa mental desta aula. Até o nosso próximo tema. Valeu!